Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e você pode nos acompanhar agora também pelo YouTube, com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça, 10h21. Revista Justiça. Debate. Foi lançado na última sexta-feira, aqui no Supremo Tribunal Federal, o livro Ela Pede Vista, estudos em homenagem à ministra Rosa Weber. Então vamos receber aqui duas organizadoras desta obra que vão conversar conosco aqui na Rádio Justiça como foi a preparação desse livro. Eu começo apresentando a doutora Cristina Neves, presidente do Elas Pedem Vista e mestre em Direito Constitucional. Doutora Cristina, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos que nos escutam nessa segunda-feira. É uma alegria estar aqui na Rádio Justiça. Muito obrigada pelo convite e pelo espaço. Também agradeço a participação da doutora Ana Carolina Caputo Bastos, ex-presidente do Elas Pedem Vista e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OBDF, debutando hoje conosco aqui, né, doutora Ana Carolina? Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui também dos bastidores da rádio. É uma alegria imensa, assim como a Cristina está aqui com vocês. Muito obrigada. Doutora Cristina, vamos contar um pouco da história desse livro? Como é que surgiu essa ideia de reunir tantas pessoas qualificadas, tantos juristas, para fazer essa homenagem à ministra? Sérgio, a ideia surgiu exatamente da celebração da trajetória da ministra Rosa Weber no judiciário. Tanto que a gente convidou autores também da área trabalhista, que ela teve uma longa trajetória no âmbito trabalhista, e a ideia realmente veio dessa constatação, né, da aposentadoria dela agora dia 2 de outubro. Então foi a nossa forma, né, da nossa associação buscá-la, homenageá-la. Além de mim e da Carolina Caputo, na organização do livro, também contamos com a ministra Elizabeth Rocha, com a professora Christine Petter, com as advogadas Júlia Baer e Manuela Falcão. As duas advogadas também são da nossa associação. E conta pra gente também, doutora Carolina, como foi esse desafio de estar à frente, coordenando esse livro? Olha, Sérgio, a gente teve até um pouco de receio de não conseguir, enfim, tantas pessoas, né, quanto a gente gostaria, porque a gente sabe que o desafio de participar de um livro desse demanda tempo, demanda uma certa organização, e a gente acabou lançando o projeto num curto tempo, eu diria até. Mas, para nossa surpresa, nós conseguimos reunir 40 artigos, quer dizer, não tivemos nenhuma dificuldade, e muito pelo contrário, a gente já na reta final do livro, já com ele bastante avançado, várias pessoas que tinham sido até convidadas voltaram para pedir, olha, agora eu consegui aqui um tempo, me deem aí um espaço, porque eu entrego nos próximos dias, mas a gente disse, olha, o livro precisa ficar em pé, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz, na verdade foi muito mais fácil do que a gente imaginava, as pessoas carinhosamente entregaram esse artigo, dava para ver, né, o zelo, a forma como também iniciavam muitas das vezes os seus artigos, enfim, fazendo essa menção muito carinhosa à ministra, muitas vezes também com um toque até pessoal. Alguns ministros do TST, a gente percebeu isso no texto. Então, assim, foi um desafio gostoso, leve e muito prazeroso. Tanto que no lançamento a gente até, enfim, se emocionou muito. Acho que foi um pouco contagiante, né? E então eu só tenho a agradecer por ter conseguido fazer parte dessa justíssima homenagem. Estamos falando de 40 capítulos, mas não só de 40 convidados, né, doutora Cristina? Sim, o número certo eu não sei dos autores, porque como são 40 artigos, alguns foram escritos por 4, outros por 3, outros por 2, outros por 1, mas certamente foram pessoas que se dedicaram muito nessa homenagem à ministra Rosa. É interessante o que a Carol falou, porque quando a gente fazia o envio da carta convite, a gente recebia respostas assim, eu faço questão de participar, sou absolutamente fã da ministra Rosa, professoras que muitas vezes não escrevem obras coletivas, falam, não, na obra dela eu quero participar porque realmente ela tem uma trajetória muito importante para o judiciário, é uma representação feminina muito firme, que ela traz isso, ela traz essa força e essa delicadeza. Então, a ministra Rosa passou por desafios de gestão únicos, né? Eu acho que teve questões aí na própria reconstrução do Supremo, depois dos ataques. Então, assim, em um mês ela conseguiu colocar o tribunal de volta em pé, firme, para a abertura do ano judiciário e numa forma muito doce, não combativa, mas muito firme
e que foi um exemplo para o Brasil e também especificamente para as mulheres, né, de estarem nesse lugar de gestão, de destaque, de poder. Ela realmente é uma quebra de paradigmas em vários sentidos. Doutora Carolina, pena não termos tempo para falar dos 40 capítulos, né? Mas a senhora destaca alguns aqui para debatermos junto com a doutora Cristina? Sim. De uma certa forma, todos os autores tentaram colocar um pouco dessa entrega que a ministra Rosa nos deu nesses anos todos, né, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem variados temas, a gente tem a questão dos quilombolas, a gente tem a questão, enfim, da própria Constituição ter sido feita, né, pela primeira vez em língua indígena. A gente tem, enfim, 5 artigos de ministros do Supremo também prestando essa deferência, 2 ministras do STJ, vários ministros do TST. Então, cada um puxou de uma certa forma para a sua área, né? Os ministros do TST, por exemplo, escreveram todos com algum recorte trabalhista. Então, eu sei que ela é muito conhecida também por ainda ter votos muito contundentes nessa área. Então, a gente tem um pouco de tudo. A gente tem um tratando especificamente até de um tema que está de novo na pauta do Supremo dessa semana, que é a questão da denúncia unilateral dos tratados. Então, eu acho até que a gente conseguiu fazer uma coletânea de votos dela ou de temas em que ela atuou, direta ou indiretamente, deu a sua contribuição, deu o seu DNA, e isso foi muito exaltado de uma maneira, aí, eu diria, bem completa. Então, a gente tem temas, como eu disse, trabalhistas, constitucionais puro, muitas vezes de mulheres, né? A passagem pelo TSE, né? Ela foi presidente do tribunal recentissimamente, enfim, há pouco tempo. Então, o fato dela ter, por exemplo, criado o TSE Mulher foi destacado em um dos artigos. Então, de temas eleitorais a temas trabalhistas, a temas constitucionais, nós cobrimos boa parte do que a ministra Rosa conseguiu entregar nesses anos todos perante o Supremo. Doutora Cristina, por favor, acrescente também alguns capítulos aqui de importância, não que os outros não sejam mais devido ao tempo. Sérgio, eu vou destacar os artigos na área de direito eleitoral, porque, enfim, foi até o que a gente acabou escrevendo, né? As coordenadoras, a gente também contribuiu com o artigo, e também teve a contribuição da ministra Luciana Lócio e também da ministra Maria Cláudia Buchianeri, além também do artigo relacionado ao TSE Mulher, que é da Juliana e da Bianca, que falaram dessa atuação da gestão da ministra, que criou o TSE Mulher, que hoje a gente discutindo a questão de financiamento de campanhas femininas e racial também, e semana que vem, inclusive, vai ter uma audiência no TSE relacionado a fundo da população indígena. Então, nessa questão de distribuição de fundo para, vamos dizer, esses grupos politicamente minoritários, né? Porque eu acredito que mulheres e negros não são minorias no país, mas, infelizmente, na mesa do poder eles são. Então, teve esse destaque nessa área de direito eleitoral, que a gente fala muito, né? Foi o assunto que a gente abordou, eu, a Carolina, a Manuela e a Júlia, em relação à distribuição de fundo, né? E a vedação ao princípio do retrocesso, agora com esse debate da mini-reforma e da PEC 09. Também foi abordado o mesmo tema pela ministra Luciana Lócio, com perspectivas diferentes, até muito difícil escrever sobre o mesmo tema que a ministra, que é realmente uma grande inspiração para todas nós. E esse do TSE Mulher, que a Carol pontuou, que é muito interessante, porque a ministra ela trouxe a importância de, dentro do tribunal, ter uma comissão para tratar de representatividade feminina. Então, para promoção de eventos, para capacitação, porque hoje em dia a gente também tem uma discussão muito séria no âmbito eleitoral que diz respeito à violência política de gênero. E eu acho que o gênero, né, o que a gente traz muito no livro, e aqui a gente também tem que ressaltar que a gente buscou que a maioria das pessoas que contribuíssem no livro fossem mulher, porque geralmente é o contrário, geralmente em obras coletivas a maioria são homens, então a gente buscou grandes nomes, professoras, e aí é que a gente cita também a professora Ana Paula Barcelos, da UERJ, que inclusive trouxe um artigo em inglês para falar da importância da gente, inclusive, ter essa visão um pouco internacional de consultarem a nossa obra em outras línguas. Então, esse entendimento da ministra no TSE Mulher de gênero, hoje em dia a gente vê que teve uma ampliação para outras pautas minoritárias. Então, depois foi criada a comissão racial, hoje também tem a comissão relacionada aos indígenas e à população
originária, enfim, os quilombolas. Então, esses atos de gestão, nessa questão de representatividade política, foi um grande avanço. Então, foi aí alguns artigos nessa área, que inclusive até também ressalto o artigo da ministra Maria Cláudia Bocchianeri, que ela fala sobre a questão de violência política de gênero e, na verdade, de fraude à cota, e ela fala da importância de se incluir os dirigentes partidários nessas ações, que, enfim, que é a forma que ela entende que de avançar nessa pauta e a gente conseguir superar uma questão que é um desafio no direito eleitoral, que é a fraude de cota de gênero. Estamos acompanhando as notícias desta mini-reforma, a PEC 9, né? E qual a apreensão das senhoras sobre isso? Olha, Sérgio, não é nada boa. Nós estamos aí bastante preocupados. Há uma ameaça de retrocesso concreto em relação a cotas, né, de gênero na política e cotas raciais. A gente demorou alguns anos para estar hoje numa proteção jurídica que a gente imaginava que seria suficiente para que nós pudéssemos dar um salto de representatividade no Congresso. E aí, quando a gente, enfim, finalmente acha que vai avançar, vem o Congresso e pretende retroceder em relação a essas garantias todas. Então, e eu digo isso porque no ano passado foi aprovada uma emenda constitucional exatamente para colocar na Constituição conquistas que tinham sido feitas na Justiça. Quer dizer, o TSE e o Supremo fixaram algumas balizas que deveriam ser definitivamente observadas, né? E aí vem o Congresso, coloca isso diretamente no texto constitucional e aí a gente diz, bom, daqui a gente já só avança. Mas aí vem o Congresso e traz essa proposta de emenda constitucional querendo retroceder. Quer dizer, a gente assiste com muita perplexidade. E não é por acaso que já existem pelo menos 3 ações aqui no Supremo Tribunal Federal questionando, enfim, seja a própria proposta de emenda constitucional, seja essa emenda constitucional anterior, porque apesar dela ter feito ter dado um grande avanço, né, firmar essa posição jurisprudencial que, enfim, já era muito celebrada, mas colocando-a na própria Constituição, ela também trouxe uma anistia. Então, ela disse, bom, a gente fala, num bom português, a gente vai passar um pano no passado. A gente até tolerava, mas, enfim, não dá mais. Então, a impressão que a gente tem é que a reforma é muito perigosa, né, para mulheres e negros, sobretudo. Então, a gente está acompanhando com uma certa apreensão. Mas a notícia, infelizmente, é que parece que vai ser aprovada muito rapidamente. Tem um amplo apoio do Congresso. E também a gente unido, sabe por quê. Direita, esquerda, oposição, situação. Exato. É uma pauta também, Sérgio, já que a gente está no programa de rádio, bizarra. Vou usar uma expressão um pouco mais corriqueira. Porque realmente ela une da direita à esquerda, enfim, de todas as matizes políticas, enfim, porque é isso. É uma anistia que interessa de uma certa forma a todos para que não sejam punidos. Mas se a gente, enfim, aceitar que a lei não surte o efeito que ela precisa, do tipo, quem não a cumpre tem que ter alguma consequência, a gente nunca vai ser levado a sério como um país democrático, de direito, enfim. Então, vamos ver, vamos torcer para que a comunidade jurídica e a própria sociedade civil organizada seja aí um ponto de resistência, né? É um pouco a nossa expectativa. E para você, Cristina? Acho que a Carol colocou pontos muito importantes. Há um certo conflito de interesses, né? Porque o legislador faz as leis que ele vai responder, né, nas eleições. Aqui a gente até estudou um parecer da ministra Luciana Lossi, que inclusive ela fala sobre a questão da separação de poderes, né? Porque acaba que o legislativo, ele tenta retirar uma punição que o judiciário entende ser devida. Então, tem essa crítica muito forte. E aqui, o que me preocupa muito é porque quando a gente fala que vai ter um retrocesso, não é um retrocesso que a gente chegou num patamar bacana. Na verdade, a gente tem uma representatividade hoje, o quê? De 15% no legislativo. Não deu 18. Federal não chegou a 18%. Então, avançou, aí troca, enfim. Mas é uma representatividade ainda muito baixa, quando a ONU mesmo fala que para você ter, vamos dizer assim, uma representatividade, uma voz, você precisa de 30%. Por isso vem esse valor, esse número de 30% na configuração das campanhas, das chapas. Mas não é que ela é a ideal, ela é a mínima. E no Brasil, a gente coloca 30% da reserva de fundos na intenção, vamos dizer, que a gente consiga melhorar esse avanço. Mas o ideal, na verdade, é que seja 50-50. Então, assim, a gente consegue avançar e ainda num número muito baixo, muito vergonhoso, porque na América Latina o Brasil tem a segunda pior representação feminina.
Hoje, semana passada, não foi, Carol? A Índia aprovou reservas de cadeiras para mulheres. O México é muito avançado na questão de violência política de gênero. O Brasil está atrás de países do Oriente Médio. A gente estava atrás da Arábia Saudita, quando a Arábia Saudita, salvo engano, em 2016 ou 2017, permitiu que as mulheres dirigissem. As mulheres, elas estão no parlamento na Arábia Saudita, mesmo que elas sejam alijadas da vida pública. Inclusive, e todas as dificuldades que ela tem na vida privada. No Brasil, a gente fala de igualdade, mas não é uma igualdade plena. Porque as mulheres ainda são afastadas, elas ainda são excluídas e elas são oprimidas quando também elas estão na vida pública e no legislativo. E isso é, de novo, mais uma reação. Muito bem, você ouvinte, nós abrimos um espaço aqui para falar sobre mini-reforma eleitoral, mas estamos conhecendo o livro Ela Pede Vista, Estudos em Homenagem à Ministra Rosa Weber. Estamos conversando com duas das organizadoras da obra, a doutora Cristina Neves e também a doutora Ana Carolina Caputo Bastos. Doutora Carolina, vamos ao capítulo 40, que eu vejo aqui que foi escrito a 4 mãos. A senhora, a doutora Cristina, a doutora Júlia de Baeri Cavalcante, também a doutora Manuela Simões Falcão Alvim de Oliveira. Candidaturas femininas, a proteção constitucional ao direito de participação e de representação política. Tudo a ver com essa pauta que falamos agora da mini-reforma, né? Sim, e nós escrevemos também porque queríamos, além de organizar o livro, dar também uma singela contribuição e prestar também essa homenagem à ministra, né? Quando nós escrevemos e exaltamos a participação dela nessas conquistas, também é uma forma de celebrar a vida da ministra Rosa, celebrar tudo que ela nos deu, em termos de enfim, essa referência, essa mulher que tanto prestou atenção a pautas que nos eram muito caras. Então, quando a gente escreveu o artigo, a gente tentou colocar um pouco esse estado da arte, né? Como é que nós chegamos até aqui em termos de conquistas de direito, né? Como que as candidaturas femininas sofreram ao longo dos anos aí a pequenos e curtos passos, mas enfim, alguns avanços, como nós tivemos aí alguns avanços. Então, nós falamos da reserva de 30% na lei de candidaturas, nós falamos sobre as conquistas que vieram pelas decisões do Supremo ou do STF, né, em relação à participação nos fundos, né, quer dizer, recursos eleitorais, porque a gente tem a seguinte constatação, Sérgio, reservar assentos, reservar candidaturas não foi suficiente, porque as mulheres, se não tiverem um incentivo financeiro ou de tempo de rádio e televisão, né, que é a forma como a gente sustenta as candidaturas públicas no nosso país, elas não conseguiriam avançar. Então, muitas mulheres não recebiam votos porque elas não tinham como penetrar no seio da sociedade, apresentar suas propostas de forma legítima, enfim, falar com os eleitores. Então, esse artigo é um pouco sobre essa caminhada, um pouco da nossa apreensão sobre o que está por vir, porque, como a Kika disse, não é possível o Brasil que tenha maioria da população feminina, inclusive mulheres pretas, como aí a grande massa da nossa associação, que é da nossa população, não terem chegado a esses espaços de poder. Por que essas mulheres, né, como eu disse, sobretudo pretas, não têm a representatividade adequada para buscar pelos seus direitos, para influenciar nas leis do nosso país de uma forma legítima? Quer dizer, a nossa democracia estaria deficitária, estaria uma democracia ainda que precisa de ajustes para que, de fato, seja uma democracia plena, uma democracia que a gente olhe e se orgulhe dela. E para você, doutora Cristina? Sérgio, esse artigo a gente trouxe também vários trechos dos votos da ministra Rosa. Primeiro, em relação à DEI 5617, que foi o paradigma nessa questão de financiamento de campanha, de reserva de 30%. E também a gente trouxe as consultas do TSE, uma que eu cito é de 2018, que é a 600-252, no qual, inclusive, a ministra foi relatora. Então, ali, essa marca da reserva, ela teve um impacto tão grande que foi a partir do momento que se houve a reserva de fundo, né, a distribuição, vamos dizer, minimamente proporcional para as candidaturas femininas, você permitiu um salto muito grande na representatividade, né? A gente conseguiu passar ali, acho que era de 12 para 15, então, assim,
ano a ano, né, a cada legislatura a gente conseguia 2%, esse a gente conseguiu um salto muito grande. Então, a gente traz essa importância dessa afirmativa, né, da necessidade de políticas públicas de representação. Porque aqui, quando a gente fala de candidaturas femininas, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um direito fundamental, que são os direitos políticos. E que, inclusive, muitos constitucionalistas entendem que eles são dos principais dentro de uma democracia. Porque não é só o direito de votar, mas o direito de ser votado. Então, a gente conseguiu o direito de votar em 1932. E agora a gente precisa dos mecanismos que devem ser garantidos pelo poder público para ter essa possibilidade de ser votada e também de ser vitoriosa, de ser eleita. Então, essa é a nossa visão, é o que a gente reafirma, também é o que a gente reafirma dentro da nossa associação do Elas Pedem Vista, de trazer efetivamente a concretização dos direitos políticos. Gisele Reis voltou aqui aos estúdios da Rádio Justiça. Puxa o microfone para você participar também. Gisele, que trouxe até um exemplar do livro. Mostra ele para a câmera ali. Exatamente. Para quem estiver acompanhando aí pelo YouTube, tem como ver como é que ficou a capa, né, desse livro que reuniu diversos juristas em homenagem à ministra Rosa Weber. Então, vale muito a pena realmente adquirir um exemplar para poder participar desta leitura acerca dessa trajetória da ministra como jurista, né? Já se aposenta agora no início de outubro, na primeira semana de outubro, teve uma carreira na magistratura brilhante e à frente do Supremo Tribunal Federal se destacou bastante, inclusive porque durante a presidência da ministra foi uma presidência mais curta e ela estabeleceu diversos compromissos relacionados à concretização mesmo da Constituição Federal e de temas, inclusive, importantes como a questão indígena, a questão do aborto, que a gente já teve oportunidade de mencionar. Então, realmente, uma iniciativa belíssima da Associação Elas Pedem Vista, no sentido de homenagear essa mulher, né? Até porque no Supremo Tribunal Federal tão poucas mulheres, né, assumiram a cadeira e a importância da representatividade da ministra Rosa Weber. Deixa eu aproveitar esse gancho então, Gisele, sobre a representatividade feminina e a paridade feminina nos tribunais, doutora Carolina. Por onde podemos começar esse assunto aqui até às 11 horas? Olha, Sérgio, me permita fazer um apelo público, já que você nos deu essa brecha, né? Há uma campanha muito grande da sociedade civil, a qual nós encampamos pelo Elas Pedem Vista, para que o presidente da República, né, escute o nosso apelo no sentido de nomear uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E por que isso é importante? O Supremo existe desde os anos de 1800. Nós estamos falando de quase 150 anos, né, onde vários homens ocuparam essa cadeira no tribunal. E nós só tivemos 3 mulheres até hoje. E dessas 3 mulheres eram todas brancas. E por que isso importa? As perspectivas de cada raça, de cada gênero, elas são absolutamente complementares para uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais plural. O que os homens enxergam nem sempre está no olhar das mulheres e vice-versa. E a população negra, a partir do momento também que tem essa referência perante o Supremo, ela muda a perspectiva de olhares. Quer dizer, uma criança negra que cresce com esse exemplo, ela vai ter outros planos, ela vai ter outros sonhos. E essa mulher negra, se mantiver essa vaga para uma mulher e preferencialmente negra, ela certamente vai trazer para o colegiado outros olhares, como eu disse, que hoje não existem. Então, e é fácil esse apelo também pelo seguinte: se foram só 3 mulheres até hoje, a vaga da ministra Rosa tem que ser considerada a vaga de uma mulher. Então, se nós da sociedade fizermos esse apelo ao presidente da República, eu espero que ele escute e espero que a gente não retroceda em termos de ocupação de poder. Aqui a Cristina falou muito bem isso, né? Quer dizer, nós lutamos há tantos anos por espaços para que as mulheres sejam protagonistas do Brasil, quer dizer, estejam nas tomadas de decisões, e se essa vaga for nos tirada do Supremo, nós voltaremos a ter 10 homens e apenas uma mulher. E a ministra Carmen Lúcia também não fica tanto tempo, ela se aposenta em 2029. Então, de uma certa forma, até lá, nós teríamos apenas uma voz feminina no tribunal sobre temas importantes. E aí voltamos a um ponto que você também provocou, né, Sérgio? Nós estamos em vias de julgar a descriminalização do aborto. Será que os homens saberão trazer
todas as reflexões necessárias para o enfrentamento dessa pauta, porque as mulheres é que concebem, né, um filho ou não. Então, essa escolha está muito ligada, sim, às mulheres. E será que esses 10 homens conseguirão trazer todas as reflexões necessárias, insisto, para que esse julgamento seja de fato um julgamento que ouve as mulheres, quer dizer, que reflete um pouco dos nossos anseios, das nossas angústias em relação ao tema? Então, eu acho que a Gisele levantou um gancho muito bom e me permita fazer aqui esse apelo para que o presidente da República nomeie uma mulher para a vaga da ministra Rosa Weber. Doutora Cristina? Sérgio, esse assunto também foi muito bem colocado no CNJ semana passada, numa sessão histórica. Isso foi levado no debate, né, da composição de mulheres em tribunais, né, dos critérios para a promoção de mulheres dentro da carreira. E ali se escuta muito a voz do grupo de mulheres, dessa necessidade de se entender a importância das mulheres dentro dos tribunais, dentro dos lugares de tomada de decisão. Então, a ministra Rosa, né, praticamente na última semana, como presidente do CNJ, levantou essa questão, que foi debatida com um parecer excelente do professor Daniel Sarmento, e aí a minha também, o meu aclamo assim, à população, que os homens são partes dessa mudança. Isso não é uma mudança para as mulheres. Vai ser beneficiado toda a sociedade quando a gente tiver uma representatividade igual. Então, não é só uma pauta feminina, é uma pauta de igualdade, é uma pauta humanista, é uma pauta de evolução da sociedade para a gente conseguir ter uma sociedade de fato representativa, agregadora. As mulheres com perspectivas diferentes vão conseguir trazer soluções melhores. Uma representatividade racial, uma representatividade de pessoas com deficiência, uma representatividade da população LGBTQIA+. Quanto mais diversa for a mesa que toma a decisão, melhores vão ser essas decisões. Então, eu me alio a Carol em relação a esse apelo para a nomeação de uma mulher negra ao STF. Vai ser uma conquista e um avanço social sem tamanho. Eu acho que já passou da hora. A gente viu que recentemente, né, uns 2 anos atrás, salvo engano, isso aconteceu nos Estados Unidos. E o quanto isso é necessário, o quanto é importante se debater sempre junto de gênero, se debater também outras questões de opressão e de desigualdades estruturais. E raça também, até pelo nosso passado de escravidão, que ele ainda se permanece. A gente vê, infelizmente, todo um semestre notícias de mulheres que são presas, que vivem em situação análoga à escravidão. Então, a gente acha que a população negra, a população feminina, ela está de pé de igualdade por terem direitos iguais, mas a gente precisa, na verdade, agora concretizar. E uma forma de se concretizar a igualdade de gênero e racial é, sim, a presença dentro dos colegiados, dos tribunais. Principalmente, se a gente já no STF já coloca uma mulher negra, todos os outros tribunais também vão ter esse olhar. É uma pauta que a gente não vai conseguir estar dentro de um tribunal, dentro de outro. A gente vai estar debatendo isso no âmbito nacional, federal, na nossa Corte Suprema. Então, é essencial para o nosso avanço como sociedade a nomeação de uma mulher negra para o Supremo. Doutora Gisele, vamos ficar aqui no Supremo e depois vamos para as outras cortes. Qual a sua também colaboração para esse tema, esse debate, essa sucessão da cadeira ocupada pela ministra Rosa Weber? Comigo não poderia ser diferente, né? Até porque eu sou uma mulher negra, então tenho toda a experiência, né, de vida para poder dizer acerca dos impactos negativos do racismo na vida das pessoas negras, em especial da mulher. Sim. Quando nós imaginamos, Sérgio, uma pirâmide em que você vai ver que no topo estão homens brancos, seguido de mulheres brancas, depois vem homens negros e, por último, está a mulher negra. É ela que tem os piores índices em todos os aspectos. Você pode pegar aspectos sociais, aspectos profissionais, aspectos relacionados à educação. A mulher negra está sempre nos piores índices. Então, a partir do momento em que a própria sociedade aclama, né, e que as instituições trazem essa abertura para que a mulher negra possa, de fato, ocupar espaços importantes com poder de decisão, a gente tem uma movimentação de toda a sociedade.
A Angela Davis tem até uma frase, né, que significa muito isso, porque quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E exatamente porque ela está na base daquela pirâmide, na base da sociedade. Então, de fato, a mulher precisa ocupar os espaços de poder, em especial a mulher negra. E esse realmente é um compromisso coletivo. Não é uma causa apenas da comunidade negra, mas é uma causa das pessoas de um modo geral, dos homens lutando pelo lugar, né, de espaço das mulheres e das mulheres negras. Então, é uma causa que deve ser refletida por todos aqueles que pretendem uma sociedade efetivamente democrática. E essa democracia, ela só é completa se você tiver o olhar para esses grupos vulnerabilizados, para as minorias. E ter um Supremo Tribunal Federal com uma composição, né, heterogênea, diversa, é realmente fundamental para a aplicação da justiça, do direito, de uma maneira concreta. Exatamente por conta desses olhares que a Carol mencionou, desses olhares que são necessários e que representam a sociedade brasileira, né? Até porque a sociedade brasileira tem, na sua formação, a maior parte de mulheres, e dessas mulheres, a maioria são mulheres negras. Então, é impossível pensar em ambientes democráticos sem colocar a mulher negra nesses espaços. Então, realmente, a importância da mulher negra assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal é extremamente significativa, e eu acredito sim que irá propiciar a toda a sociedade brasileira julgamentos com um olhar muito mais global acerca da população, em especial quando nós temos essa população majoritariamente formada por pessoas negras. Doutora Carolina, algo a acrescentar também para concluir? Sim, Sérgio, eu acho que é importante também dizer, eu não sei se todos estão nos vendo, mas eu e Cristina somos mulheres brancas. Então, eu só também fazer essa reflexão de que a população negra, se não tiver o apoio da população branca, também não vai conseguir avançar, e interessa a todos essa sociedade mais democrata, mais justa. Então, também queria fazer aqui essa reflexão de que as pessoas brancas se envolvam nessas lutas, quer dizer, comprem essas brigas, como a gente diz, porque é para todos, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu aprendi, estou nesse processo também, né, da importância dessa pauta, nesse processo de deixar o racismo que nos é, infelizmente, enraizado. Então, também trazer essa reflexão, já que estamos aqui também num programa que penetra em todos os nichos da nossa sociedade, também chamando a atenção para que nós, brancos, estejamos ao lado da população negra para esses avanços que já são urgentes, né, que já são tão esperados, mas que, infelizmente, ainda não chegaram. E temos campanhas, então, além do Elas Pedem Vista, não é isso, Cristina? Dentro do Elas, a gente tem... Do Elas Pedem Vista, perdão, na intimidade a gente chama o Elas Pedem Vista de Elas. Dentro do Elas Pedem Vista, a gente lançou em 2021, Sérgio, uma campanha chamada Justiça é Palavra Feminina, que foi para trazer realmente essa questão da representatividade de mulheres na composição de tribunais e também em outros órgãos de tomada de decisão. Então, a gente tem essa campanha já há um tempo. E hoje, né, enfim, nesse debate, enfim, depois da aposentadoria da ministra Rosa, que não só deve ser uma mulher, como deve ser uma mulher negra. E essa reflexão e essa campanha que a gente faz, ela é muito maior do que apenas uma demanda da nossa associação. Isso é uma demanda da sociedade de forma geral. Então, a gente lançou essa campanha, a gente tem incentivado, e essa campanha ela serve não só para apoiar essas mulheres, porque nesse processo político de nomeação, ele ainda é muito machista. Então, as mulheres elas sofrem violências muito grandes para conseguirem chegarem, né, para participarem dessas disputas políticas. Então, a gente tenta dar esse apoio de saberem que elas não estão sozinhas, porque quanto mais se sobe no poder, a gente sabe isso é um desafio para homens e mulheres, o quanto isso é difícil. Então, a gente tem essa campanha para ajudar essas mulheres, enfim, para ser ali uma torcida em relação a elas, mas também para celebrar essas conquistas, né? Tanto depois que elas são nomeadas, como a trajetória
trajetória. Então, eu acho que, na verdade, esse livro ele é parte dessa campanha, porque, na verdade, ele é a celebração que justiça é palavra feminina. Que, inclusive, a ministra Rosa é uma das maiores afirmações dessa expressão e da nossa campanha, porque ela é uma justiça firme, forte, serena e ética, muito ética. Eu acho que de um senso comum, que a trajetória da ministra Rosa, ela foi de muita força, mas de muita ética. Sempre ela está buscando trazer pautas necessárias para a mudança do judiciário, para a mudança da sociedade. Então, essa é uma campanha que se concretiza, né, que se avança, vamos dizer assim, com esse livro, com essa nossa singela homenagem à ministra Rosa. Muito bem, infelizmente nosso tempo está acabando. Parto agora para as considerações finais. Ficamos conhecendo um pouco do livro Ela Pede Vista, estudos em homenagem à ministra Rosa Weber, e nós conversamos com duas das coordenadoras ou das organizadoras da obra. Começo agradecendo a participação da doutora Ana Carolina Caputo Bastos, ex-presidente do Elas Pedem Vista e presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da OABDF. Doutora Carolina, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez pelo carinhoso convite. É uma alegria imensa estar aqui e também agradecer a vocês de estarem dando esse espaço para a amplificação da obra. Eu digo também, já enuncio aqui, né, Kika, que é uma primeira, se Deus quiser, de muitas. A gente pretende homenagear tantas mulheres quanto for possível, né, para mostrar a trajetória celebrada dessas mulheres que ocuparam os espaços de poder dentro do judiciário e que tem tanto a dizer ou já disseram tanto. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sérgio, Cristina e Gisele. É uma alegria imensa estar aqui podendo falar do livro. Muito obrigada. Também agradeço a doutora Cristina Neves, presidente do Elas Pedem Vista e mestre em Direito Constitucional. Elas Pedem Vista tem site? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco? Tem site e Instagram. Inclusive, quem tiver interesse em adquirir a obra, a gente vai deixar o link para a pessoa fazer a compra online. A gente tem um site, www.elaspedemvista.com.br, e o nosso Instagram é @elaspedemvista, @elaspedemvista. Então, por lá, as pessoas podem conhecer, né, melhor o nosso trabalho, as nossas ações, as nossas, campanhas. A gente também tem 2 colunas de artigos, então a gente traz uma só escrita por mulheres para fazer nessa reflexão do direito, para, na verdade, buscar, e nunca é uma reação aos homens, tá? Porque realmente as mulheres, às vezes, elas têm uma limitação de acesso a alguns lugares. Então, a gente busca sempre nos nossos projetos estar incentivando as mulheres a terem essa posição de destaque. Então, novamente, Sérgio, sou imensamente grata à Rádio Justiça, que sempre é muito atenta a essa pauta de gênero. É uma alegria estar aqui de novo com você. E também agradeço às demais organizadoras, a ministra Elizabeth Rocha, a professora Cristine Petter, né, que é uma das grandes expoentes do constitucionalismo feminista, que eu não posso deixar de dizer que isso também é uma expressão do constitucionalismo feminista, e das nossas associadas, da Júlia Baer e da Manuela Falcão, que graças a elas essa obra conseguiu ser concretizada. E também agradeço a participação especial hoje, Gisele Reis conosco aqui na Rádio Justiça. Gisele, muito obrigado também por estar conosco. E lembrando, né, que a questão da paridade não é um privilégio, mas sim uma questão de igualdade. Igualdade, Sérgio. Eu agradeço também por estar aqui nesse debate ao lado da Carol Caputo e da Kika. Eu tenho o prazer de compor a associação há alguns anos e, para mim, é uma imensa satisfação poder contribuir nesta busca pela igualdade em todos os espaços de poder, né? O Elas Pedem Vista tem esse propósito. Inclusive, vou até citar aqui rapidamente uma iniciativa do Elas, que várias mulheres que concorrem a cargos importantes nos procuram, a gente submete a uma sabatina e verifica, inclusive, com essas mulheres que são candidatas, estão em listas para ocupar tribunais ou quaisquer órgãos importantes dentro do Poder Judiciário, exatamente para poder verificar o compromisso de que essas mulheres terão em relação à pauta feminina. Então, é uma excelente iniciativa do Elas Pedem Vista, que merece ser divulgada e que nós temos visto que tem surtido efeitos em relação a isso. Eu, sinceramente, não conhecia. Pois é. Então, agora, não só do seu conhecimento, como de todos que estão aqui nos acompanhando. E nós temos a gente, na verdade, acaba dando mãos, né? Assim, todo mundo dá a mão para a outra para poder realmente levar essas mulheres a ter espaço nos ambientes de poder. Muito obrigado, Gisele, mais uma vez.
11 horas em ponto, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível separadinha ali no YouTube para você assistir quando quiser. Está chegando a Ariana Fonseca com pauta musical. Um excelente dia a todos e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.